Olá, gente. Vamos chegando. Seja muito bem-vindo a essa live. Oi, gente. Sejam muito bem-vindos a essa live, onde eu vou entregar as chaves do reino. Que é isso, chaves do reino, Patrícia? Sejam muito bem-vindos a Clara Essência, a Arielson, muito bem-vindos, a Eliane, sejam muito bem-vindos, gente, gratidão. Já peço para vocês aí compartilhar essa live aí com 2, 3 pessoas, se for o caso, eu também vou compartilhar aqui. Vou compartilhar a live também, para nós juntos aprendermos mais um pouquinho sobre o reino de Deus, as chaves do reino de Deus. Quero saber da onde vocês são. A Cris Pacífico, seja muito bem-vinda. A Marta, me digam de que cidades vocês são. Vamos lá, gente, sem medo de digitar. Então, eu vou me apresentar, né? Eu moro aqui na Grande Florianópolis, moro na praia, uma cidade linda, de Natal. Nossa, que legal! Quero conhecer Natal, um dos meus sonhos também é conhecer essa cidade, diz que é muito linda. Eu moro aqui em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, um lugar lindo, maravilhoso. A Copiara, São Paulo, primeira vez na live, seja muito bem-vinda, Cris, que espero que Deus tenha com certeza uma resposta para vocês nessa live. Aqui, Ariel, se eu vou te falar, é uma cidade linda, maravilhosa. Eu estou morando aqui fazem 2 meses, vim de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e estou aqui na Grande Florianópolis, então, uma cidade linda, maravilhosa. Convido todos a que quiserem vir aqui para conhecer essa cidade, não vão se arrepender. A Vilma entrou, minha fiel aí, a Vilma, o Nilson também, gente de todo o Brasil aqui nessa live. E eu sempre digo que Deus, Ceará é uma cidade linda também, que não conheço. Ceará, sejam muito bem-vindas. A Richelle, oi Richelle, saudade de vocês aí, do Rio Grande do Sul. Tchê. Saudade de vocês. Pois então, gente, faz 2 meses que eu moro aqui em Florianópolis e olha, vou dizer para vocês, que trajeto. A Richelle conheceu meu trajeto lá no trabalho, onde ela trabalhava comigo e eu dizia, eu vou morar na praia, me escuta que eu vou morar na praia, vou viver da minha arte lá na praia. E aqui estou vivendo da minha arte. E qual que é a minha arte? Patrícia? Qual que é a tua arte? Gente, para quem tá chegando aí, compartilhem a live. Se não for pedir muito, ali nesse aviãozinho do lado ali, ó, vai mandando, que com certeza vocês vão ser destravados, a mente de vocês hoje, assim como eu me destravei. E hoje eu tenho esse propósito na minha vida, que é anunciar o reino de Deus. Então, aqui, em primeiro lugar, é um lugar onde vou trazer boas notícias. É um lugar de boas notícias,
porque notícia ruim tem por tudo, tá? A TV tá cheia de notícia ruim e eu vim aqui simplesmente para te trazer boas notícias. Essa tem sido a minha missão aí ao longo desses anos, trazer boas notícias. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, até o final dessa live, espero que vocês ficam até o final dessa live, que com certeza hoje eu quero te entregar 3 chaves até o final dessa live, que é como você se tornar uma pessoa corajosa, uma pessoa com paz, uma pessoa com prosperidade. Porque a gente muitas vezes tem planos, tem sonhos, tem muitas vontades, mas a gente não tem coragem, nos falta coragem. E como que a gente vai conseguir essa coragem de fato para sair, realizar sonhos e conquistar os projetos que a gente tanto deseja? Quem está chegando na live aí pode compartilhar. Quem aqui vai ficar 1 hora comigo na live? 1 hora, gente, eu pretendo dar essa aula em 1 hora, que é muita coisa. Falar sobre o reino, sobre as chaves do reino, é algo que tem assunto assim que vai ser no decorrer da semana. Todos os dias, às 4h30 da tarde, eu estarei fazendo essa série de lives das chaves do reino. E nós vamos aos poucos estudar isso e ver isso e como nós aplicar na nossa vida. Porque o que eu aprendi, o que eu vejo, com certeza, Cris, eu sempre digo, a gente nunca cai num lugar, numa live, em qualquer lugar, se não é Deus colocando pessoas no nosso caminho. E hoje você vai entender então porque você está nessa live, porque eu vou contar uma história que aconteceu comigo há 7 anos atrás e que com certeza vai destravar a sua vida e você vai entender o porquê você caiu aqui nessa live hoje. Seja muito bem-vinda. Então, essa live é sobre a chave do reino. E eu quero dizer para vocês ficarem até o final, como eu estava falando. Amém, Arielson? Que o Espírito Santo conduza, com certeza. Eu hoje me preparei, já veio ao longo de dias me preparando para essa série de live. E que com certeza Deus já está no controle, já está no comando para destravar nossa mente. Então, fiquem até o final dessa live, gente, porque eu sempre digo, o começo é bom, mas não é, o importante não é como começa, o importante é como termina. Muita coisa começa bem e termina mal. E também tem muita coisa que começa mal e termina bem. Mas que hoje nós possamos começar bem e ir até o final bem. Esse é o que nós esperamos. Amém? Então, gente, deixa então eu me apresentar aqui para vocês, em primeiro lugar, para quem não me conhece. Meu nome é Patrícia Melo da Silva. Eu vou falar todo o meu nome é Patrícia Melo da Silva, eu tenho 38 anos e hoje eu trabalho, o meu carro-chefe hoje de trabalho é trabalhar para o reino de Deus. O reino de Deus, esse divulgar a palavra de Deus, que eu consiga, através de todo o conhecimento, de tudo aquilo que Deus me preparou ao longo da minha jornada como mãe, como gestora de supermercado, que eu trabalhei a vida toda, saí de um trabalho que eu estava trabalhando há quase 8 anos nesse trabalho, onde eu era gestora de supermercado. Larguei tudo, entendi meu propósito, que eu vou contar aqui ao longo dessa live, para viver do que, Patrícia? Do que tu vai viver? De espalhar boas notícias e viver o que Deus colocou no meu coração, que eu vou explicar para vocês também como que vocês vão entender isso. Então,
Eu trabalho para divulgação do reino, também sou palestrante para empresas em gestão de negócio, gestão de pessoas e também sou mentora de um projeto que se chama Projeto... é Melo, os Melo aí são fortes. Os Melos são fortes. Então, eu sou mentora do Projeto Aurora e lá no Projeto Aurora é algo que Deus moveu meu coração. Deus, com certeza, moldou meu coração até eu chegar no Projeto Aurora. E o que é o Projeto Aurora? O texto base do Projeto Aurora, para deixar vocês aí a par do que é o Projeto Aurora. O Projeto Aurora é baseado num versículo bíblico. Para quem não conhece a Bíblia, é um livro que está aqui sempre ao meu alcance, junto com tantos outros livros, mas esse é o meu guia, é a minha palavra, é a palavra pela qual eu guio a minha vida, é através desse livro. E o que eu quero dizer para vocês? Que através dessa revelação, Deus me deu uma revelação aonde eu criei então o Projeto Aurora, que é lá em Provérbios, então, no capítulo 4, no versículo 18, diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E esse versículo bíblico aqui deu origem ao nome do Projeto Aurora, e que até o próprio versículo, Patrícia, tá, mas o que é o Projeto Aurora? O próprio versículo entrega toda a metodologia do Projeto Aurora, que é, o que é aurora? Aurora é quando tá clareando o dia de manhã, tu passou uma noite de escuridão, tu tá na treva, na escuridão. Muitas vezes a gente se sente na escuridão, nas trevas. É assim que eu estava me sentindo um tempo atrás, perdida, não sabia qual era o próximo passo, porque quando a gente está em trevas, em escuridão alguma, a gente não sabe nem que passo que a gente vai dar, qual será o primeiro passo que eu dou aqui. Então, nessa época aí, eu estava em tremendas trevas, e eu pedia para Deus algo, e Deus um dia me deu esse versículo, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a aurora é quando você está em trevas, aí começa a dar aquele clareamento, e começa você enxergar um pouquinho, você começa a clarear o dia. Geralmente aqui, quem me acompanha nos meus stories, geralmente de manhã eu me levanto ali por 5:30 da manhã, e eu vou ali fora, e daí começa ali por 15 para as 6 da manhã, nascer o sol, assim, aquela luz, e começa a dar um clareamento, e começa a dar sentido a tudo que está ao redor. E assim é o Projeto Aurora, é aquilo que vai dando sentido aos poucos, é viver o processo e se apaixonar pelo processo. A gente tem que saber que a nossa vida, a gente teve um comportamento em toda a nossa vida que trouxe todos os nossos resultados. Todos os nossos resultados foram de atitudes que a gente fez na nossa vida inteira. E o que aconteceu nesse momento? A gente começa a dar uma claridade e a gente começa a perceber que tudo começou a fazer sentido na nossa vida. E isto é o Projeto Aurora, então. E eu apliquei a metodologia, eu apliquei na minha vida tudo aquilo que Deus ia me falando, ia me mostrando, e eu fui estudar, fora o conhecimento bíblico que eu já tinha, porque eu venho de uma cultura onde a minha família são família que sempre teve a Bíblia presente na nossa história, da nossa família. Então a gente, graças a Deus, foi muito abençoado com isso. Então eu tinha o conhecimento da Bíblia, mas muitas vezes a gente não entende a grandiosidade. Parece que a gente não entende aquilo que Deus está falando para nós. E eu quero dizer para vocês que quando eu tinha uma consciência
Às vezes, na sua consciência, você vai ler a Bíblia, você não entende nada, parece muito difícil, parece uma coisa, uma loucura. Mas conforme você vai tendo conhecimento, conforme o tempo vai passando, conforme você vai folhando e vai buscando, não se apresse, não apresse as coisas. Aos poucos Deus vai te mostrando. Isso é o Projeto Aurora. Isso é aos pouquinhos vai clareando todas as coisas. Então, esse conhecimento me fez eu destravando a minha vida, mudando a minha mentalidade, descobrindo a minha real identidade, descobrindo aquilo, o propósito pelo qual eu fui chamada. E nisso eu compactei, então, gente, eu peguei todo esse conhecimento e compactei no Projeto Aurora e hoje ele é uma bênção, graças a Deus. A diferença minha de hoje para Patrícia de antigamente e que o Projeto Aurora e que todo esse conhecimento me trouxe é o seguinte, que existe um processo. Na vida da gente existe um processo. A gente quer acelerar as coisas, mas as coisas não são assim. E até o final dessa live você vai sair daqui entendido de que as coisas realmente não são como a gente imagina que é, mas tem algo além disso. Então, por causa dessa consciência, então que hoje eu quero dizer para vocês que a gente precisa ir subindo de nível de consciência. Muitas vezes eu fiquei anos estagnada num nível de consciência. Eu achava que o que eu pensava era certo, tudo para mim era certo, eu era a dona da verdade, a dona da razão, ninguém tinha razão, eu somente era a dona da verdade. Então eu fiquei estagnada na minha vida por muito tempo. Aparecia cursos na minha frente, aparecia tantas coisas, sementes que vão aparecendo no nosso caminho, a gente vai descartando, a gente não dá bola para as oportunidades. E depois vocês vão entender o que são essas oportunidades que muitas vezes a gente não se toca, que é Deus falando conosco. Por muito tempo eu fui essa pessoa que eu não dava ouvidos para nada que ninguém falava. Podia até escutar, mas só entrava aqui e saía lá do outro lado. Eu não tinha de fato ouvidos e sensibilidade, e eu fiquei naquele nível de consciência por muito e muito tempo. E isso fez com que eu tivesse aqueles mesmos resultados por muito, muito tempo também. Então, até que eu fiz o Projeto Aurora e hoje já eu estou nesse lançamento do Projeto Aurora há algum tempo. Algumas pessoas estão preparadas para entrar para o Projeto Aurora e tem muita gente que não está preparada. E o motivo de eu fazer essas lives gratuita é para elevar o nível de consciência de vocês, para preparar vocês para algo melhor, preparar o coração de vocês para aquilo que é grandioso e que vocês vão entender assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso? Porque era dessa forma que eu me sentia. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu nunca percebi isso? Como que eu li tantas vezes a Bíblia, esse conhecimento e nunca destravei aqui? Mas tudo é um processo, é um nível de consciência que você vai adquirindo através de estudo, através de disciplina, através de persistência. Então, eu quero contar algo sobre mim para vocês aqui, que muitas vezes as pessoas me perguntam, Patrícia, me diz uma coisa, como é que você descobriu o teu propósito, Patrícia? Como é que tu descobriu que tu queria fazer isso da sua vida? Como é que eu vou descobrir meu propósito? Até hoje eu procuro, eu penso que meu propósito é esse, daí tu vai lá e não dá certo, não, mas esse não era meu propósito. Muitas vezes as pessoas têm esses questionamentos, mas eu quero deixar uma palavra de paz para o coração de vocês. Eu não encontrei o meu propósito. Como assim, Patrícia? Tu disse que já encontrou, agora tu diz que não encontrou. Quando eu descobri
quem eu era, aí sim o propósito me encontrou. Muito tempo, a gente fica buscando o nosso propósito. A gente busca em tantas coisas, a gente faz faculdade de uma coisa, daí começa a estudar, daí não é aquilo que a gente gosta. Ah, não, mas daí agora eu não quero mais fazer faculdade disso, porque agora a opção do momento, agora o que tá dando dinheiro é tal coisa, daí tu corre fazer tal coisa, aí não dá certo. A gente fica correndo atrás do nosso propósito, a gente fica correndo atrás de coisas e de fato não destrava, não progride, não vai para frente. Mas por que não vai para frente? Por que não vai para frente? Porque você está procurando o seu propósito, mas na verdade o seu propósito vai te achar quando você conhecer e saber quem você é. Quem é você? Quem é você? Foi essa pergunta que eu me fiz diante de tantas situações que eu passei na minha vida. Eu pensei, Patrícia, o que é isso? O que está acontecendo contigo? Eu vou dizer para vocês, eu tinha estabilidade financeira, estava numa profissão aonde eu gostava, da minha casa própria, já tinha meu carro pago, casa própria, trabalhava 5 quadras da minha empresa onde eu ia trabalhar, estava com estabilidade, tanto no emprego quanto na minha vida financeira, mas tinha algo que queimava dentro de mim. E eu não entendi o que era, o que é isso? Parecia que eu estava incomodada com algo. Parecia que eu estava me sentindo incomodada, não estava encaixada. Muitas vezes a gente se sente desencaixadas, né? Muitas vezes a gente tá num ambiente que todo mundo olha para ti, nossa, Patrícia, tu tem uma vida perfeita, que legal a tua vida. Por que tu, né, vai querer sair desse trabalho? Por que tu vai querer sair desse... E muitas vezes as pessoas, elas não olham, elas não conseguem olhar para dentro de nós. E só nós sabemos exatamente aquilo que passa dentro do nosso coração. Então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Então, gente, também eu quero deixar aqui que hoje eu falei até lá no meu story que hoje eu não faço tipo, Patrícia, eu gosto do que tu fala, isso e aquilo. Beleza, gente. A ideia é movimentar pessoas, a ideia é que você seja transformado. Mas eu quero dizer para você que eu vou abrir minha vida aqui e que não era algo que eu gostaria de fazer. Eu vou dizer para você que está aqui fazendo live, expondo a minha vida, não é fácil. E não é uma coisa que eu faço assim porque, nossa, eu tenho que fazer. Então, eu não sou uma pessoa iluminada. A Patrícia é uma pessoa iluminada. Também não sou. Não sou uma super santa. Agora a Patrícia é santa. Também não sou. Eu não me acho alguma coisa para vir aqui explicar para vocês que eu me acho importante, que eu me acho tal, que eu acho que eu tenho que fazer, porque eu tenho que salvar a humanidade, porque eu sou um ser iluminado, cheio de luz e agora eu tenho que salvar o planeta. Não é isso. Não é esse o meu propósito. O meu propósito aqui é cuidar da minha vida. E como que destravou isso na minha vida? Como que destravou isso na minha vida? Eu não estou preocupada com os seus problemas. Eu quero que você entenda que os seus problemas você vai resolver, porque você é capaz de resolver os seus problemas. Você é capaz, assim como eu fui capaz de resolver os meus. E não me leve a mal. Eu estou aqui porque se eu não fizer o que eu estou fazendo hoje, expondo a minha vida, vindo aqui falar com vocês para anunciar esse reino, eu não durmo, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não faço isso. Tá todo sem áudio aí, gente, vamos falando. O Arielso disse que tá sem áudio.
Vão me falando, tá tudo certo com o áudio aí? É só o Arielso que ficou sem o áudio. Vão dar um sinal aí, gente, se tá o áudio tudo certo para nós prosseguir. Tem bastante coisa e eu prometi hoje que eu vou fazer em 1 hora. Porque eu já fiz aula que era para mim fazer em 1 hora, eu já fiz aula de 3 horas. Voltou? Beleza. Então tá, gente. Então, tudo certo? Tudo certo então com o áudio? Beleza, beleza. E eu vou dizer para você que eu estou aqui fazendo toda essa movimentação aqui da exposição por amor a mim mesma, por amor àquilo que está no meu coração. Porque quando tu tem algo para fazer, quando você tem algo na sua vida para você fazer, que é sua responsabilidade, que você sente responsável e você fica adiando, você fica, procrastinando, aquilo te incomoda, aquilo não te deixa dormir, isso é teu propósito. Quando você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro e tu sabe que você fez o que tinha que ser feito, você dorme tranquilamente. Mas agora, quando você deita a cabeça no seu travesseiro e você não dorme, que era o que vinha acontecendo comigo, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ter uma alimentação boa. Por quê? Porque eu não estava entregando aquilo que Deus estava me chamando. Por quê? Porque a gente tenta dar voltas. Não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso. E isso você vai ficando adiando um problema, adiando uma situação, e essa situação acaba te entristecendo, te desanimando. Então eu cheguei numa situação na minha vida que eu não tinha mais sossego. Patrícia, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor. E eu tentei fugir dessa missão. Já faz muito tempo que eu tentava fugir dessa missão. E eu vou dizer para vocês, eu vivi uma vida longe desse propósito. Eu vivi essa vida longe do propósito de falar aqui para vocês essas coisas de Deus, do reino de Deus, mas eu não me encaixava em nenhum lugar. Eu tentei fugir dessa missão aqui, tudo que eu pude. Quem me conhece aqui, que tá na live, sabe? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo, mas falar aqui, na internet, olhar aqui, era algo difícil. Era algo muito difícil. Muita gente que tem muitos sonhos, muitos planos e gostariam de falar, é uma trava. Então, o que acontece? Eu vivia uma vida, eu vou botar, não agora, mas antigamente, uma vida totalmente disfuncional, fugindo do meu propósito. Só que o que acontece quando tu foge daquilo que tu quer, do que é para você fazer? Aí você vai começar a ver algo diferente. Quando você não está no seu lugar, que você deveria estar no seu eixo, você se sente desencaixada. Nada e nenhum lugar que você vai te preencher. Sempre vai ter uma cobrança. E a minha vida, eu tinha essa cobrança. Mas o que eu fazia? Eu preenchia essa cobrança como a maioria das pessoas fazem. Eu tentei preencher esse vazio que eu tinha com vícios e tantas outras coisas que não preenchia a minha vida. Vícios
bebida, vícios de cigarro, vícios emocionais, tantos vícios que a gente acaba adquirindo para preencher a falta de algo, mas que algo é esse? Quando você se sente assim, desencaixadas, muitas pessoas se sentem desencaixadas hoje, elas estão lá no seu trabalho, elas não se sentem bem naquele ambiente, elas estão em roda de amizades que já não fazem mais sentido, estão em relacionamentos tóxicos que não faz mais sentido. E quando você entra nesse vício de não se cuidar, de não se amar, o que acontece com você? Você começa a preencher esses vícios com outros vícios. E eu vou falar por mim, a minha experiência. Eu não sei a sua se é assim, mas a minha que eu quero compartilhar com vocês para destravar vocês eu comecei a entrar no vício da bebida. Eu tomava uma latinha de cerveja, não era o suficiente. Então agora eu vou aumentar a dose, 2, 3, um fardinho já não estava mais suficiente para preencher aquele vazio. Tu começa fumando um cigarro, aí tu vai para 2 cigarros, vai para 3 cigarros, vai para uma carteira. Aí daqui a pouco tu tá fumando 2 carteiras por dia. E assim é a vida de uma pessoa que tá desencaixada. Ela precisa preencher tudo na sua vida com vícios, porque ela não se sente encaixada, ela não se sente no seu eixo. Aí eu cansei. Chega um ponto na sua vida que você cansa. E eu comecei a pensar, como o filho pródigo lá, que alguém já deve ter contado, mas eu não vou contar essa história aqui. Mas o filho pródigo que saiu da casa do pai, tomou tanto lá e depois voltou todo arrependido. Era assim a sensação que eu tinha. Mas eu entendi na minha vida que eu estava desencaixada e que eu não pertencia àquele ambiente mais. Eu disse, não, chega, eu não quero mais esse ambiente para mim. Esse ambiente deu. Eu preciso mudar de ambiente, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar meus pensamentos, mudar essa forma, porque eram os mesmos resultados. Eu estava com 20 quilos a mais acima do meu peso, desenvolvendo pressão alta, tomando aos 30 anos de idade, eu comecei a tomar remédio para pressão alta, gente. E bebendo bastante, fumando bastante. Tu acha que quanto tempo será eu ia conseguir viver nessa situação? Não ia viver muito tempo. Então, eu pensei, mas tem que ter algo, porque eu sinto falta. Era como se eu não entendia, era como se eu vivesse a situação na minha cabeça assim. Eu acho que na outra vida eu pensava, eu devia ser uma princesa, que eu morava num castelo, numa coisa que era paz, alegria e amor, porque hoje eu sinto falta de paz, eu sinto falta de alegria, eu sinto falta de me sentir segura, eu sinto falta de ter amor na minha vida, mas como que eu vou sentir falta de algo que eu nunca tive? E eu tinha a impressão, eu estava com uma impressão de que eu estava vivendo uma vida que não era minha. Eu parecia que eu era uma mendiga. Eu me sentia uma mendiga. Patrícia, como uma mendiga. Eu trabalhava, eu tinha um bom trabalho, eu tinha a minha casa, mas eu mendigava amor das pessoas, entrando em relacionamentos tóxicos, mendigando migalhas dos outros, vivendo falsas alegrias. O que é falsas alegrias? Buscando prazeres imediatos que ao longo prazo eu vi que não estava satisfazendo. Eu vi muitas pessoas, falsidade hoje é terrível, né? A gente vive num mundo onde as pessoas se alimentam de tristeza, de inveja, de angústia, e eu me sentia deslocada. E eu me sentia mendiga
como mendigando nesses ambientes amor, mendigando nesses ambientes ser aceita, porque eu não me sentia encaixada nesses lugares. Quantas pessoas eu já ouvi falar que tem esse mesmo sentido, que estão em lugares tão bem-sucedidas financeiramente, têm dinheiro, tá tudo certo, mas se sentem deslocadas. Quantas pessoas que você conhece que tem dinheiro e quantas pessoas a gente já ouviu que, pum, se deu um tiro na cabeça. Pessoas que tinham dinheiro, porque elas não tinham encontrado o seu eixo. Elas não estavam ali entendendo a grandiosidade que hoje, que você que caiu aqui nessa live, vai entender. Então, nesse ambiente, eu adoeci. E como que eu adoeci? Eu tinha que me curar. Eu tinha que buscar conhecimento para me curar. Mas eu vou dizer para vocês, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Não sei de fato se é com todos, mas eu me sinto uma escolhida de Deus. Eu me sinto uma escolhida de Deus hoje. De fato, eu não sei se todo mundo se sente assim. Mas o amor de Deus me persegue. O amor de Deus com certeza te persegue. Porque, Patrícia, como que o amor de Deus me persegue? Eu vou te dar a situação. Quando você tá na sua vida, você tem a sua vida e você tá desencaixada, que você está num lugar e você se desencaixou e você anda nos piores lugares. Eu andei em lugares horríveis, que não vale a pena falar aqui para vocês. Mas com certeza a gente já se enfiou em fundos do poço muito grande. Em lugares que você pensa, cara, como é que eu cheguei aqui nesse fundo do poço? E lá, dentro desse fundo do poço, aquela situação de Deus estender a sua mão lá no fundo do poço. Ele estava lá, me perseguindo e dizendo para mim, você merece mais. Quantas vezes você está em situações horríveis, que você se sente o pior ser humano da terra, e você vem uma vozinha que vem lá do interior, você merece mais, você não precisa passar por isso. Você tem condições de viver melhor. Você sente falta de algo que você não sabe. Isso é o amor de Deus te perseguindo em todos os lugares. E eu quero contar uma história aqui para vocês também, de como Deus é grandioso. 7 anos atrás, parece a conta lá dos 7 anos do José do Egito. E 7 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais de 7 agora, eu estava lá trabalhando, eu era gestora do mercado, tinha um balcão na frente ali da recepção do mercado e eu ficava ali, recepcionando os clientes ali, conversando com o time ali, com os funcionários, com os colaboradores. E eu estava ali, plena ali, cuidando do meu serviço, trabalhando. E eu vi, ao longo de 3 meses, eu tinha um senhor que vinha lá naquele mercado, e eu quero que vocês se liguem nessa história. Por quê? Porque Deus manda sinais para você quando você está no fundo do poço, quando você está entrando para o fundo do poço. Deus manda sinais. Deus, ele não vai interferir, mas ele manda pessoas falar com você. Deus não vai interferir, porque Deus é justo. Hoje nós vamos aprender que Deus é justo, e porque por causa da sua justiça, ele deixa você escolher o seu caminho, mas ele te manda pessoas. Você que chegou nessa live, talvez é uma pessoa que Deus tá te mostrando hoje um caminho. E eu nesse dia lá no mercado, tinha saído da igreja, eu ia numa igreja que eu não decidi que eu não ia ir mais,
E eu estava lá plena, trabalhando, já fazia algum tempo mais que eu não ia nessa igreja, estava tranquila. E daí chegou esse senhor para mim e disse assim, ele disse para mim, tu é cristã, ele me olhou assim nos meus olhos, ele chegou para mim, tu é cristã? Tu vai a alguma igreja ou tu vai a alguma coisa? Eu olhei para ele, eu pensei, né, na minha cabeça, que saco que essa tem que vir falar comigo, eu não quero falar sobre igreja. Deus disse, não, eu não sou cristã e eu não conheço, não sou nada cristã. Eu neguei que eu era cristã e que eu acreditava, que eu tinha ido algum dia em alguma igreja, eu neguei, eu disse, eu não sou cristã. Porque eu não queria que aquele papo prosseguisse, eu disse, esse negócio de crente eu não quero saber. Esses crentes vão vir aqui, agora vão vir me falar um monte de coisa, e eu não tô afim, eu já conheço essa historinha, eu não quero saber. E eu disse pra ele que eu não era, já pra descartar ele dali. E ele olhou nos meus olhos, e ele disse assim pra mim, Deus manda te dizer que tu pode ir lá, tu vai lá nas profundezas do mar, tu vai subir no mais altos céus, tu vai se enfiar na rocha para se esconder, mas você não vai conseguir. Tu não vai conseguir fugir do teu propósito. E daí ele disse ainda, eu vejo você. Ele disse, eu vejo você pregando o evangelho para milhares de pessoas. E ele me deu uma promessa. Eu vejo você embaixo da Torre Eiffel, lá em Paris, pregando. E eu dei risada interiormente e eu pensei, me arrepiei, sinceramente, no momento me arrepiei. A minha irmã trabalhava comigo, ela tinha ido pro lanche. Quando ela chegou de volta, eu disse, Renata, eu recebi uma profecia de um cara agora aqui que passou, me falou umas coisas. Eu disse, eu tô, chocada. Isso 7 anos atrás. 7 anos atrás. E o que eu fiz com aquela informação? Não dei bola. Eu fui para mais longe de Deus. Eu peguei e me joguei. E esses 7 anos, eu consegui muita bênção financeira. Porque eu me dei muito bem no meu trabalho. Mas o meu lado emocional foi pro chão, foi pra lona. Eu quase perdi a minha vida, quase perdi a vida das minhas filhas, aonde elas andaram por caminhos tortuosos também. E isso por 7 anos atrás. E hoje eu fico pensando, meu Deus, se eu tivesse ouvido aquele homem há 7 anos atrás, eu teria hoje, com certeza, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu já teria ido muito longe. Talvez já teria ido lá em Paris pregar, que eu ainda não fui. É uma promessa que ainda está por vir. Mas o que eu quero dizer para vocês, que depois daquele dia, o mais interessante daquele homem, que ele nunca mais apareceu no mercado. Ele fazia as compras perto do meio-dia, ele dizia para deixar as compras dele lá na porta, que ele depois levar as compras dele na rodoviária e depois ele ia embora. Então, meio-dia fechava o mercado, as compras dele ficavam lá e depois, às 2 horas, quando chegava o motorista, ele pegava as compras dele e levava. Aí eu chamei o motorista, passou 1 mês e eu prestando atenção, se aquele homem ia voltar, porque ele já vinha uns 3 meses fazendo rancho ali. E quando passou uns 2 meses, eu pedi pro motorista daquela época, onde é que tu levava o rancho daquele senhor lá? Daí ele disse, eu levava na rodoviária. E aonde ele é, quem é ele, como que é o nome dele, ninguém sabia, e o homem nunca mais apareceu, nunca mais viu em lugar nenhum. E olha que São Marcos, lá onde eu moro, era uma cidade de 20 mil habitantes, todo mundo se conhece. Ninguém conhecia aquele homem, ninguém viu aquele homem nunca mais na vida. Então, Deus envia anjos para falar conosco, para alertar-nos, e muitas vezes a gente fecha os ouvidos, a gente não presta atenção nos sinais que estão aí. Então, passou esse tempo
eu me rendi. Eu vou dizer para vocês, eu me rendi. Depois de tanto quebrar a cara, depois de tanto quebrar a cara, eu disse não, eu preciso mudar a minha vida. A Débora entrou aí. Bem-vinda, Débora. Débora trabalhou comigo. Então, depois de quebrar muito a cara, o que aconteceu? Eu disse não, preciso mudar. E eu comecei a me autoconhecer, comecei a investir em mim. E o que aconteceu? O meu propósito, aquilo que eu mais temia, me sobreveio, que era o Projeto Aurora, aonde eu ia ter que me desenvolver, olhar para dentro de mim, olhar para aquela podridão que estava dentro de mim e dar um novo sentido para minha vida. E eu entrei no processo de cabeça. E isso faz uns 2 anos atrás. Eu comecei a estudar, e eu comecei a largar os vícios aos poucos. Eu fui largando os vícios, eu fui mudando de atitude, eu fui ali estudando e fui me desenvolvendo. E cada dia mais eu ia mudando a minha vida, ia destravando a minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui falando com vocês e jogando luz na mentalidade de vocês. E por que eu faço isso? E por quê? Porque eu encontrei a minha identidade. E a minha identidade mostrou o meu propósito. E o meu propósito é me amar. E quando eu me amo, eu amo as pessoas. Quando eu estou feliz, eu quero ver os outros felizes. Eu quero compartilhar. Eu quero transbordar. É transbordo. Tu enche o copo e aquilo transborda. Tu enche o teu copo e ele transborda. Só que muitas vezes as pessoas só querem encher o copo e não querem transbordar na vida dos outros. Mas hoje eu entendo que para continuar nesse propósito, para continuar, que eu quero ir lá na Torre Eiffel ainda, pregar o evangelho lá, como eu tenho essa promessa, eu preciso transbordar ainda mais, E hoje eu entendo aqueles 2 princípios do reino de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como você ama a ti mesmo. Quando você entende quem você é, você se ama, você se respeita e, consequentemente, você ama e respeita o próximo. E fazendo isso, você está honrando a Deus, que é Criador. Deus, Ele quer que você se ama, que você saiba o seu valor. E assim é automático. Quando você se ama, quando você se valoriza, você está honrando a Deus. Você é uma criação de Deus. E com certeza Deus quer te honrar. Com certeza Deus vai te honrar. Com certeza. Então, lá em Apocalipse, que eu quero compartilhar com vocês, agora que vai começar de fato, o que eu queria comentar aqui, que eu queria falar para vocês, que é em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim: e nos fez reis e sacerdote para Deus Pai. A glória a Ele e o poder para todos sempre. Amém. Mas o que eu quero me deter hoje, mais alguns minutinhos, que eu prometi 1 hora, já vai fazer quase 1 hora que eu tô aqui nessa live. Eu tava só dando a introdução para vocês entenderem. Para quem tá chegando agora, eu estou falando sobre chaves do reino, chave da onde destravou a minha mente, para mim hoje viver a vida que eu vivo, para fazer as escolhas que eu fiz, para viver o propósito pelo qual eu estou vivendo hoje. Eu estou aqui compartilhando nessa live. Seja muito bem-vindo quem está chegando agora.
E então nós estamos falando sobre Apocalipse, aonde existe uma promessa que é: e nos fez reis e sacerdote. Olha só, gente, como que se Deus fez Jesus através da sua vida, ele nos entregou, ele nos fez reis e sacerdote. Então, quando eu descobri isso, eu fui buscar, porque eu gosto de, eu vou buscar para ver se é verdade. Não é bem assim, me enganar. Eu já tinha alguns estudos da Bíblia, mas eu queria mais. Eu não queria ser enganada. Eu queria entender de fato quem eu era. Então, eu fui desconfiava. Então, eu digo, se Deus me chamou para rei e sacerdote, eu quero ver. Então, eu fui buscar e eu fui estudar de fato o que é reino de Deus, para mim ver se era bom para mim ou não, se eu quero fazer parte desse reino ou não. E eu realmente estava disposta a entrar para esse time e ver, né, se eu queria ser rei, rainha, sacerdote. Qual era o benefício que eu ia ter com isso? Será que eu vou ter algum benefício com isso? Porque muitas vezes quando tu fala de Bíblia para as pessoas ih, coisa chata, não quero nem saber disso daí. E eu também era assim, tanto era assim que quando aquele senhor veio me falar de Bíblia lá no mercado, para mim eu disse, eu não conheço, não quero nem saber. E o que aconteceu? Foram 7 anos de muita lasqueira, muitas decisões, muitas escolhas que me fizeram fazer muita merda. Então, se eu sou rei e sacerdote, Deus disse que nós somos chamados para ser reis, rainhas, sacerdotes. Qual era o benefício que eu teria com isso? A maioria das pessoas, quando você fala nesses estudos, as pessoas dizem assim, eu nem quero isso. Porque as pessoas pensam assim, cara, o que eu quero? Eu quero aproveitar minha vida, eu quero viver minha vida aqui. As pessoas estão sempre falando que não dá para aproveitar a vida, que eu não posso beber, que eu não posso fumar, que eu não posso fazer nada de bom. E que é para me esperar quando eu morrer, se eu fizer tudo certinho, se eu não tiver nenhum pecado. Se eu não beber, se eu não fumar, se eu não roubar, se der tudo certo, eu vou pro céu. Eu posso viver uma lasqueira. Mas daí entra uma coisa. Quem que consegue fazer isso 100%? Quem que consegue? Mas daí Deus diz que tu é rei e sacerdote, que tu vai reinar com ele. Daí fica uma incoerência na nossa cabeça, que a gente fica pensando, meu Deus, o que é isso? Eu sou rei e sacerdote aqui na terra. Como que vive um rei? Como que vive um sacerdote? E eu quero me deter só na primeira parte. Como que vive um rei? Como que vive um rei? Um rei vive triste, um rei vive abatido, um rei vive desgraçado. A gente, quando pensa em rei, o que tu pensa quando tu pensa em rei? A gente pensa numa vida boa. Só que daí tem outro porém. Vida boa, riqueza, prosperidade, luxo. É uma coisa boa que acompanha um rei. Mas a vida do rei não é só isso. Para te ser um reinante aqui na terra, eu entendi, aí começou a me despertar. Agora eu tô entendendo. Para te ser reinante aqui na terra, tu tem que reinar na sua vida. Como é que é o reino? Como é que é o reino? Aí Deus diz assim, lá em Mateus 6,33, diz, ser reinante é saber da responsabilidade. Aí Jesus disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. As pessoas que querem reinar, mas não querem se responsabilizar no reino, tem muitas pessoas que querem desfrutar das coisas boas do reino, mas não querem se responsabilizar pelo reino. Eu estar aqui falando com vocês é uma responsabilidade que eu trago para cima de mim.
Porque eu não, muito belo eu querer dizer que eu quero ir lá na Torre Eiffel, lá tirar foto, como a gente vê vários aí na internet, tirando foto, isso e aquilo, sem responsabilidade. O reino de Deus não é só as coisas boas. As coisas boas vão acompanhar o reino de Deus. Mas ser reinante é você dominar a sua vida em todos os pilares. É você se responsabilizar pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. É você se responsabilizar. Muitas vezes, eu vou falar eu tinha o pilar trabalho para mim que eu me responsabilizava. Eu era a pessoa que eu dava tudo no meu trabalho. Mas os outros pilares, e os pilares família, eu reinava na minha casa, eu reinava com os meus pais, eu honrava meus pais, eu honrava as minhas filhas, que estavam vendo os meus exemplos. Eu honrava, e por isso eu entrava em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos para mendigar. Então, a maioria das pessoas, elas querem, sabe o que? Do reino, elas querem as coisas boas. Mas quando você não governa em todas as áreas da sua vida, você não vai conseguir as coisas boas. E por isso que você desiste fácil. Porque o reino consiste em você cuidar de todos os pilares da sua vida. Não é só o pilar família. Daí tem gente que gosta de ficar com a família, mas daí não gosta de trabalhar. Aí tem gente que ama o marido, honra o marido, mas daí não trabalha e não vê os filhos. São pilares que você precisa estar em todos eles, reinando, governando, sendo responsável. E quais são os princípios desse reino? Quais são os valores desse rei? Agora eu quero servir, eu sou uma rainha agora. Eu quero viver nesse reino. Mas eu preciso saber, muitas vezes você é convidado para ir para determinadas religiões sem saber o compromisso que você está assumindo. E você entra sem saber aquilo que quem é esse rei, quais são os princípios desse reinado, o que eu quero disso, como que vai ser a minha vida, quais são as responsabilidades que eu vou ter que ter com esse reino. Então, para você ser reinante, você tem que conhecer quais são os valores desse rei, desse Pai celestial aí, que é Deus, vácuo quântico, universo, não sei o que você pode falar, quais são os nomes que você chama para Deus. Então, aí entra as coisas mais impressionantes, gente. Eu disse que o melhor ainda estava por vir. Fique até o final que vocês vão ver. Eu preciso introduzir, né? Porque eu preciso dar um contexto, senão chega falando, vocês não vão entender nada. Mas então esse reino, eu quero ter um reino, eu quero fazer parte desse reino, eu quero me responsabilizar. Eu sei que o reino de Deus, ele existe e será que eu preciso morrer para ver esse reino? Será que eu preciso fazer tudo certinho? E daí, conforme Deus quiser, eu vou ser salva e viver no reino? Como que é esse reino? Então, para começar, aonde fica o reino de Deus? Me digam, você sabe aonde fica o reino de Deus? Eu quero ouvir de vocês aí, que estão aí, vocês que já ouviram alguma vez esses ensinamentos. Aonde que está o reino de Deus? Aonde que está o reino de Deus? Vamos, gente, respondam onde é que está o reino de Deus. O reino de Deus, eu vou ler então aonde eu encontrei o reino de Deus na minha vida. Certa vez, tendo
lá em Lucas, capítulo 17, no versículo 20 e 21, diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha só, Arielson, o reino de Deus está dentro de nós. E ele não vem de forma visível. O reino de Deus, ele não vem de forma visível que você consegue ver. Mas ele é invisível, ele é de dentro para fora. Porque muitas vezes que você é muito do exterior, muito das coisas exteriores. O reino de Deus não é visível, ele parte de dentro de nós, ele não é palpável, você não pode pegar o reino de Deus, mas você pode sentir o reino de Deus. O reino de Deus veio ser estabelecido por Jesus, que deixou todo o caminho e deixou todas as chaves desse reino. Então, uma das chaves que você precisa entender, que o reino de Deus não se pode pegar. O reino de Deus não está ali naquele lugar ou lá naquele lugar que você diz que está. O reino de Deus está dentro de você e você não pega o reino de Deus. Você sente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É justiça, é paz, alegria no Espírito Santo, que nós vamos ver depois. E o que é alegria? Alegria, você consegue pegar alegria? Você consegue pegar o ódio, a tristeza na mão? Por isso que o reino de Deus, tu não pega. Você sente, você não consegue pegar o ódio, porque nós temos que entender que nós não somos seres materiais. O mundo quer dizer que nós somos materialista, que tu vai morrer e tchau para ti. E por muito tempo foi ensinado isso, ensinado até hoje nas escolas. Mas nós somos feitos de energia e hoje se prova que nós somos átomos de energia que é condensado e que dá forma de material hoje, que dá uma massa, mas é uma energia. Nós somos energia. Deus é energia. Sentimentos do reino de Deus são energia. Porque se Deus habita dentro de nós, o reino de Deus habita dentro de nós, é uma energia que está dentro de nós. E essa energia tem a energia do amor, do ódio, da prosperidade, da escassez. É por isso que as pessoas ficam buscando tanto resultado fora e não conseguem, porque os resultados estão dentro de você. Os resultados que você tanto procura nas pessoas, em coisas materialistas, você não consegue se sentir feliz, você vai ficar desencaixada, porque as coisas que você precisa estão dentro, tem que vir de dentro. E muitas vezes nós temos 2 caminhos para seguir. Você tem o reino de Deus e tu tem o reino desse mundo, o reino das trevas, eu posso dizer assim. Você tem 2 lados, o positivo e o negativo. A gente sempre tem 2 polos. Aquilo que você mais alimenta é aquilo que vai decidir quem você é, que vai trazer os seus resultados. Aquela energia que está dentro de você. Se você me disser, Patrícia, eu sou uma pessoa que eu sou de Deus, eu sou rei. Aquele versículo, capítulo 1, versículo 1 e 6 ali, diz que eu sou rei e sacerdote, eu sou rei e sacerdote. Rei e sacerdote está governando em todas as áreas. Rei e sacerdote está tendo resultados positivos. Se você é rei, se acha rei, sacerdote e está tendo resultado negativo,
começa a melhorar isso daí, porque você é um rei perdendo batalhas. Mas você pode mudar e você pode começar a lutar essas batalhas e começar a ganhar. Por quê? Porque tudo vem de dentro de nós. Quando você descobre isso, você não fica mais dependente do marido, dependente do pai, dependente da mãe, dependente dos outros, dependente do governo. Mas você entende que tudo vem de você, tudo depende de você e que o reino está aqui e que você precisa ativar esse reino. E lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos, nem ao que bebemos, mas uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Quando Jesus diz isso lá, quando o apóstolo Paulo diz isso em Romanos, ele está dizendo que não é aquilo que você põe na boca, coisas exteriores, mas aquilo que sai da boca. Tem um versículo que diz que o que contamina o homem não é aquilo que entra na sua boca, mas aquilo que sai de dentro de você. Então, o que o reino de Deus não é aquilo que é exterior, aquilo que você consegue ver, que você acha que é o reino de Deus, não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é visível. O reino de Deus está dentro de você. Agora, os aspectos da justiça de Deus, e nós vamos deter na justiça, porque são 3 partes do reinado, e eu vou falar só sobre a justiça, porque já estourou o limite da live aqui, gente, desculpa, mas já passou da live o horário, mas eu vou deixar salva para que caso alguém queira ver depois, mas tá tranquilo. Vamos seguir, fiquem comigo aqui para nós destravar essa parte, para nós podermos hoje pensar e olhar diferente, ter um pensamento diferente a respeito de quem nós somos. Então, muitas vezes os estudiosos falam da justiça de Deus com 2 aspectos diferentes, mas diretamente interligados. O primeiro é chamado justiça interna e diz respeito de quem é Deus. Em seu próprio caráter, Deus é absolutamente justo, ou seja, ele não é justo meramente porque ele pratica justiça, mas ele pratica justiça porque em si ele é justo. Já o segundo aspecto é chamado justiça externa, diz respeito ao que Deus faz. Por ser justo, ele só faz o que é reto. Então, vamos prosseguindo. Sendo inteiramente justo, Deus manifesta sua justiça em seu governo do mundo, impondo às suas criaturas uma exigência moral de acordo com a retidão da sua vontade. Fala também da justiça de Deus, gente, no sentido distributivo. Deus aplica sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto. Aqui está aplicada a lei de Deus, que é ação e reação. Quantos que vocês pensam assim, meu Deus, eu faço tudo certo, Deus é injusto comigo. Deus está sendo injusto porque não era para ser assim a minha vida. Será? Deus, ele é justo. E eu digo para você que está aí vivendo uma vida de justiça, muitas vezes as pessoas olham para as outras pessoas e pensa assim, nossa, aquela pessoa faz tudo errado, rouba, isso, aquilo, mata e tá lá bem, tá próspero. E eu aqui que sirvo a Deus, faço tudo certo, não consigo as coisas. Eu quero dizer para vocês que o tempo é algo assim, o tempo está contra a quem faz mal. O tempo, se você, ao longo do tempo, eu sempre digo assim, você não dorme magro e acorda gordo. Você não dorme feliz com a tua vida muito boa, com a tua autoestima elevada e acorda no outro dia depressivo. Você vem de um processo. Esse processo de atitudes diariamente vai te trazer o resultado. Se você é uma pessoa que está plantando coisas boas e ainda não colheu
tudo que você acha e julga merece ganhar, fique tranquila que daqui um pouco você vai receber tudo aquilo que você plantou. Toda ação gera uma reação no universo. Lá dentro do Projeto Aurora, por isso que é muito importante, quando Deus me trouxe essa palavra no meu coração, que a gente conhece Deus, mas a gente não conhece como as regras que Ele impôs nesse universo. Nós somos regidos por regras. E eu quero falar uma regra aqui para vocês entenderem o que é isso. Patrícia, o que é isso? Regra de Deus aqui que eu não conheço. Muitas vezes não é falado dentro das igrejas. Esse conhecimento eu não conheci dentro de uma igreja. Eu tive que buscar fora. Então, eu quero que vocês entendam uma regra, uma lei do universo, uma lei do universo. E por isso que a justiça de Deus é a justiça, é a lei da ação e reação. Tudo aquilo que eu faço, toda a minha ação vai ter uma reação. Não tem como eu agir e Deus disse assim, não, tu é meu queridinho, eu vou deixar quieto. Não vou te punir. Não vai ter punição para as coisas que tu faz. Não, Deus é imparcial, por isso que Ele é justo. Ele é justíssimo no que Ele faz. E uma lei que eu quero que vocês entendam, que eu quero para vocês entenderem a lei, como que ela funciona. Tem a lei da gravidade. Ninguém foge dessa lei da gravidade. Se você pensar assim, se você tem um nenê, né? Você tem uma criança em casa e você mora num apartamento, geralmente as pessoas botam aquelas telinhas, porque elas sabem que se o nenê subir lá e cair e não tiver aquela proteção, o nenê vai cair. Não é porque é nenê, não é porque é inocente, não é porque ele não tem pecado, não é por nada disso. A lei, ela é imparcial. Pode acontecer de lá embaixo, como eu já vi na televisão, alguém a segurar o nenê lá milagrosamente, mas ele caiu, ele não ficou flutuando, ele não voou. Então a lei da gravidade é isso. E a lei da ação e reação também é da mesma forma. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Para mim é muito claro essas leis hoje. Por isso hoje eu consigo ver o fluxo do universo, como Deus age. Deus deixou todas as chaves do reino para nós. Nós só precisamos pegar essa chave, colocar no lugar certo e começar a virar a chave. Então, se Deus é imparcial, Ele é justo. Ele não tem de você achar que você, porque você ora, porque você chora, porque você pula, porque você grita. E se você faz mal para os outros, se você fala mal dos outros, se você fala mal de si mesmo, que você fica se sabotando, você vai colher aquilo que você está plantando. Toda ação gera uma reação. E isso é um atributo de Deus, isso é uma chave do reino, que Deus é justo. Ele é justo, toda ação vai gerar uma reação. Não importa se você tá aí dizendo, Patrícia, eu sou uma pessoa boa, isso, mas ser parcial. Muitas vezes a gente é parcial na nossa vida. A gente é bom com as pessoas do nosso trabalho, a gente é bom com os nossos colegas, gurizada aí no colégio, honro lá os coleguinhas, mas é um péssimo filho em casa, desonra o pai, desonra a mãe. Maridos na rua parecem uns... Nossa, só falta pegar os outros no colo, mas em casa trata mal a esposa, trata mal o esposo. O que adianta isso? Isso você está sendo imparcial, mas Deus, Ele vê tudo e Ele não é parcial. Deus, Ele vai te dar exatamente aquilo que você está mandando para Ele. Você está dizendo para o universo, está dizendo para Deus que você é um coitado, Deus vai te deixar tu ser coitado. Deus, 7 anos atrás, me avisou, tu vai lá para o fundo do poço, tu vai subir lá no alto céu, tu vai se enfiar em cada merda, mas não faz isso, Patrícia, tu tem um propósito. O que eu fiz? Eu dei as costas para que Deus falou para mim. E o que aconteceu? Deus foi lá me salvar. O amor dele me perseguia. Eu não me encaixava nos lugares, eu me sentia mal. Mas eu colhi
tudo os frutos daquela minha plantação de desobediência, de desonra que eu fiz na minha família. Eu colhi frutos dolorosos e eu tive que colher esses frutos. Vocês entendem que isso é muito real na vida de vocês? Vocês entendem? Ainda, para dar mais um embasamento, eu já vou terminar daqui um pouquinho, gente. Ainda, lá no livro de Gênesis encontramos a enfática declaração de Abraão, nosso pai da fé, para quem conhece, para quem não conhece, Abraão é aí o nosso patriarca na fé, sobre a justiça de Deus. Abraão, no contexto do derramamento do juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, para quem já ouviu falar que Deus destruiu lá no Antigo Testamento uma cidade lá de Sodoma e Gomorra, Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio, pois isso resultaria numa injustiça. Então, na sequência, ele diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Lá em Gênesis 18, 25, olhem lá. Através do profeta Isaías, o próprio Deus fala sobre a justiça. Eu sou o Senhor, que fala a justiça e anuncio coisas retas. Perfeito em sua retidão. Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre a sua justiça. E todo questionamento do homem nesse sentido é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus. Toda causa tem um efeito. Toda causa vai ter um efeito. Não adianta você querer culpar Deus, culpar as pessoas, dizer assim, não, a culpa não é minha, porque não sei o que, Deus não é justo. Deus é justo e Ele está te entregando aquilo que você merece, aquilo que você está plantando, você está colhendo. Mas eu quero não deixar você triste nesse momento. Quando eu entrei nesse conhecimento, eu fiquei muito feliz. Eu disse, meu Deus, tá aí a oportunidade de eu ser uma pessoa próspera, tá aí a oportunidade de eu ser uma pessoa feliz, tá aí uma grande oportunidade, porque agora eu não dependo mais de ninguém. Eu dependo de mim mesma. Agora eu vou começar a plantar as minhas sementes, meus pensamentos. Eu vou ali, jogar na outra live, eu falo sobre pensamentos. Quem não viu, assiste a outra live que tá salva. Pensamentos são sementes e eu comecei a plantar. Tem algumas sementes que eu já estou colhendo frutos. Outras que estão lá, que eu estou regando, que ainda não deram frutos. A vida da gente, a gente tem que saber entender os prazos. Temos que entender os processos para continuarmos todos os dias ali, alimentando, regando e tendo fé que o resultado vai vir para a sua vida. Se você está tendo um resultado negativo, pare hoje imediatamente, comece a mudar a sua história, comece a mudar os seus pensamentos e comece a plantar sementinhas no seu coração, na sua mente, que vão te trazer de fato a sua realidade que você quer. Deus não vai vir aqui escolher as suas sementes. Deus tem semente para tudo que é lado. A sua mente são solo fértil. Aqui, começa tudo aqui. A Bíblia diz, Jesus disse para nós que antigamente, Moisés, na lei de Moisés lá, dizia, se tu pegasse em adultério, você estava pecando. Mas Jesus então vem e diz assim, gente, lá na lei de Moisés, se fosse pego em adultério, era pecado. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês pensarem em adultério, em adulterar, vocês já estão pecando. Então Jesus já deixou bem assim claro que os nossos pensamentos têm poder e que tudo começa no nosso pensamento. E que nós podemos mudar a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Isso é muito sério, porque muitas vezes as pessoas montam uma casca por fora de dizer que são santos, de dizer que são isso, que são aquilo, mas são por dentro, são sepulcros caiados, que nem diz lá que Jesus comparou os fariseus e os escribas, que ele disse, vocês falam para o povo não fazer, mas vocês fazem pior, vocês cheiram podridão,
cheira um defunto. E é assim muitas vezes na nossa vida, a gente monta uma casca por fora que parece lindo, maravilhoso, mas por dentro nós estamos podre. E o que faz nós estar podre por dentro? Pensamento. É pensamento. Então vamos lá, gente. O amor e a justiça de Deus. Algumas pessoas pensam que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Elas dizem que o atributo do amor, que o atributo da justiça revela um Deus severo, irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam criando para si uma imagem de um Deus cuja a justiça é negligenciada em favor do amor. Mas definitivamente não é o Deus da Bíblia. O meu Deus, ele não é assim. Obviamente, não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma preservação da sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso, pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? Que garantia teria o amor de um ser injusto? Pensem comigo, gente. Nós amamos nossos filhos. E quando ele faz algo errado, a gente tem que chamar ele, ó, filho, tu errou, tu vai sofrer as consequências agora do teu erro, explica o erro, dá ali, né, uma repreensão para o seu filho. Jesus disse, se vocês, sendo pecadores, já fazem isso com seus filhos, Deus também, da mesma forma. Deus, ele faz com que nós, a repreensão dele faz nós voltar, é o amor dele. Deus ama. Quando você é repreendido, você saiba que Deus está demonstrando o amor dele. Quando a gente repreende uma pessoa, a gente se importa com uma pessoa, a gente repreende, a gente fala, a gente alerta. Só que muitas vezes as pessoas não estão nem aí. E as pessoas não querem. E daí você faz o quê? Nós, como seres humanos, deixemos elas por conta. Mas Deus, ele nos ama e o amor dele nos persegue e não nos deixa nem que nós vamos lá no fundo do poço. Ele vai lá com o seu amor incondicional. Em segundo lugar, Deus não é uma soma de atributos como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é um ser uno. Ele é totalmente amor e totalmente justiça. E seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus é amorosamente justo e justamente amoroso. Então, a justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus expresso em sua justiça. E isso fica claro quando olhamos para Cristo. O apóstolo Paulo explica: Deus enviou a Cristo como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrou a sua justiça. As pessoas frequentemente olham para Cristo e enxergam apenas o amor de Deus, quando também deveriam enxergar a justiça de Deus. Em Cristo, vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar o próprio Filho para morrer por pecadores, ao mesmo tempo em que vemos que ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo o seu próprio Filho, que assumiu o lugar dos pecadores. Deus nos amou, que entregou o seu Filho por nós, mas também Deus é justo, que entregou o seu Filho para morrer por pecadores. Ele não poupou nem o seu Filho. Portanto, gente,
A manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação da sua graça. Então, até mesmo o perdão de pecados é devido à justiça divina. Além do mais, pelos méritos de Cristo, nós somos redimidos, somos justificados pela justiça de Deus e colocados numa posição de honra, bem-aventurança na família celestial, aonde nós podemos reinar com Deus, com justiça aqui na terra. E depois, por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para você, mas um motivo de conforto, gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele. Não haveria qualquer esperança de que o bem vai triunfar por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus, perfeitamente, ele é reto. E todos os seus caminhos são justos. Então, nós louvemos ao Senhor todos os dias pela sua justiça perfeita, que jamais esquecemos que a vontade de Deus para nós, para mim, para você, é que sejamos justos. E quais são, Patrícia, quais são os benefícios de uma vida justa? Porque eu vim para o reino, eu sou justo, agora eu sou parte desse sacerdócio, eu sou parte desse reinado, o reino de Deus está habitando já em mim, eu já comecei a plantar frutos, e agora o que vai ser? Anda por fé e não por vista. Esta boa nova nos diz que o homem só pode ser justo diante de Deus através da fé. De fato, a justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé, como está na Escritura. O justo viverá pela fé. Outro dia eu vou fazer uma aula especificada em detalhes sobre a fé. Me aguarde, me aguarde. Agora vocês não param mais. Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como palha que é levada pelo vento. Uma pessoa que não anda no reinado, que não anda com a justiça de Deus, é triste. É muito triste ver pessoas. Hoje a gente vê por aí, eu moro aqui numa cidade onde eu vejo muita gente passando, perambulando pelas ruas, e eu fico olhando, meu Deus, elas não sabem. Elas andam que nem uma palha mesmo, andando para lá e para cá, não tem paradeiro, não tem firmeza, não tem responsabilidade consigo, com a sua vida. A bênção para uma vida justa diante de Deus, tem bênçãos na família. A família do justo há um grande tesouro, mas o rendimento dos maus trazem dor e tristeza. Muitas vezes você vê uma pessoa de origem simples, feliz, alegre, e tu vê lá pessoas ganhando um monte de dinheiro, que nem eu no meu caso estava lá ganhando bem, mas não era feliz. Então, lógico que dinheiro, ele te traz facilidade, ele te traz liberdade, mas ele não te traz felicidade. Ele não te traz deitar no travesseiro e dormir uma noite tranquila. Ele não te traz, ele vai te facilitar se tu precisa de um médico, tu tem dinheiro, é tão bom, tu quer viajar, tu tem liberdade financeira, é maravilhoso o dinheiro. Mas ele não te traz felicidade, ele te traz facilidade, anotem isso. Dinheiro traz facilidade, não felicidade. O seu caminho é de paz. Na família do justo há um grande tesouro. Esse eu já falei. Quando a vida de um homem que agrada ao Senhor, ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com ele. Olha que promessa, que promessa. O próximo estudo vai ser sobre a alegria. O que nós, reinantes, vamos fazer para ter a alegria? E a alegria é a sintonia da prosperidade no universo. Se você quer ter uma vida financeira próspera, você precisa ser alegre. Se você é uma pessoa constantemente triste, você não vai conseguir ter dinheiro. Você vai trazer mais e mais escassez. Porque o que dá a frequência do dinheiro, da prosperidade, da verdadeira prosperidade, de você ter facilidade,
de ter uma noite boa de sono é a alegria. E a próxima aula amanhã vai ser sobre a alegria. Uma pessoa justa, ela é corajosa. Os perversos, os ímpios, por causa da sua culpa, fogem sem serem perseguidos. Mas os justos são corajosos como o leão. Sabe aquelas pessoas com mania de perseguição? Todo mundo fala de mim, todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, não sei o que, não sei o que. Estão sempre fugindo de alguma coisa e nem estão perseguidos. Olha só, gente, que incrível. Tem pessoas que têm mania de perseguição. Todo mundo persegue, as pessoas nem lembram o teu nome e tu tá aí achando que as pessoas estão falando de você. Então, cuidado com mania de perseguição, é um sintoma que você não está vendo, você não está reinando, essa chave do reino aí pega. Seja corajoso. Quando você está sendo corajoso, bota a tua cara, se expõe, vem para a luz, é porque você não está em trevas. As pessoas que estão em trevas, elas se escondem. Ela se esconde, então vem pra luz, vem pra luz, vem pra luz, que aqui é bem melhor, é bem legal aqui. Vão falar de ti? Vão te chamar de louco? Vão. A Bíblia diz que os ensinamentos dele é loucura para o mundo, é loucura, é loucura. Então vamos ser tudo louco aqui. Agora você pode, gente, é o que eu digo, vocês podem acreditar em mim ou não. Mas eu quero dizer para vocês que essas palavras não são de mim. Essas palavras vieram ancorado com a Bíblia. Entendam que é Deus, esse conhecimento é milenar. Está vindo de geração em geração, está chegando até nós. E muitas vezes chegou até nós de maneira distorcida. Foi tirado as reais palavras. Mas eu quero dizer para vocês que se você buscar, se você estudar, se você ir a fundo, se ir fora da caixa, você vai entender que a Bíblia é algo maravilhoso, incrível e que ela não veio para te condenar. Ela veio para te libertar. As pessoas olham para a Bíblia como algo condenatório. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Não, a Bíblia veio para te trazer libertação, para te trazer alegria, para te trazer paz e te dar claridade, porque a Bíblia tem um versículo que diz assim, que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. Então, se ela é lâmpada para os nossos pés, ela está te trazendo luz, não trevas. O que condena, quando você vai em lugares que as pessoas estão sempre te condenando, dizendo que tu vai para o inferno, o que condena é as trevas. Deus é luz e você precisa entender que você precisa vir para a luz e sair dessas trevas, dessa condenação aí, porque os que estão em Cristo não andam debaixo da condenação. Eles têm liberdade, eles têm alegria. Vamos lá. Olha só o que acontece com uma pessoa que não tem a justiça de Deus. Escuta bem. Na família do justo há um grande tesouro, mas os rendimentos dos maus trazem dor e tristeza. O homem mau usa as palavras para destruir o seu próximo, mas o justo se livra pelo seu conhecimento. Busque conhecimento, não fique dependente do que os outros falam. Cada um está lendo a Bíblia e interpretando da sua maneira. Eu convido vocês a duvidarem da Patrícia e irem buscar a Bíblia e irem ver se é verdade isso que eu estou falando. Procure lá o que é o reino de Deus e lá vai te mostrar se eu estou falando ou não é verdade. Desconfie, não fiquem só pensando que os outros estão falando a verdade e tu não ir buscar. Por causa disso, muitos foram enganados. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos vão ser enganados. Por causa disso, as pessoas querem tudo pronto, querem que mastigue, ó, joga. Não, comecem a procurar, comecem a olhar, que com certeza você vai ter um resultado diferente. Gente, eu vou parar por aqui, já é 6 horas, mil desculpas. Era para ser 1 hora só, já foi 1 hora e meia. Então, esse
pouco aqui que eu aqui apresentei para vocês é o suficiente para você sair do muro aí e se tornar um rei, um sacerdote. Que essa reflexão aqui, esse estudo, ajude você a fazer diferença como pessoa justificada e que você enxergue a diferença na sua vida, de ser um reinante, de ser uma pessoa com resultados. E eu quero dizer para vocês também que, apesar desse tempo aqui, passou para mim, parece que faz 5 minutos que eu estou falando, passou muito rápido. Eu quero agradecer então a vocês e vou dizer que essa live vai ficar salva. Se vocês acharam que fizeram sentido, envie para as pessoas essa live, envie para essa live para abençoar lares, famílias que precisam ser destravados a sua mente. E eu quero dizer para vocês também que lá na minha bio, no link da minha bio, tem o curso do Projeto Aurora, do qual tem mais de 42 aulas, onde eu falo sobre as leis do universo, todas as leis, as principais leis, o poder do autoconhecimento. Dentro do Projeto Aurora eu falo da autoestima, de como ter prosperidade, eu desmiuço um estudo bíblico completo sobre saúde, sobre fé, sobre alegria, sobre um novo nascimento, que precisamos de um novo nascimento. Lá está detalhado sobre as leis do universo, física quântica. Tem um estudo completo para você destravar a sua vida. Também dentro do Projeto Aurora, nessa primeira turma que eu vai as inscrições até o dia 15, já está quase encerrando. Pode ser para homem, pode ser para mulher, pode vir, que o Projeto Aurora é para destravar famílias, para destravar mentes que estão muito fechadas. Vamos abrir essa mente para começar a colher resultados, sem contar os bônus incríveis. Vão lá no link da minha bio, dá uma olhada. Olhar não paga nada, que nem diz antigamente. Para olhar não paga nada. Vai lá, olha os bônus, olha o que tem lá. E esse é o meu trabalho, isso é o que eu faço. Então eu precisava elevar o nível de consciência de vocês. Espero ter abençoado, espero ter ajudado vocês. E amanhã, às 4:30 da tarde, convide mais pessoas para estar aqui. Prometo amanhã fazer em 1 hora. Me desculpa, prometo fazer 1 hora. E tragam pessoas para a live. E que Deus abençoe vocês que ficaram até o final. Vai ficar salva. Compartilha essa live. Me chama, me segue. Qualquer dúvida, estou aí totalmente à disposição. E vão lá no link da minha bio, que eu também preciso vender, né, gente? Vão lá no link da minha bio, dão uma olhadinha lá, se faz sentido para vocês. Se ainda não faz sentido para vocês, tá tudo bem. Tem muito material gratuito que vocês podem. E com certeza, Deus, eu entrego o melhor. Eu entrego o melhor que eu posso, porque Deus me deu o melhor, que foi seu filho por mim. Então, que Deus abençoe, que dê uma ótima noite, uma abençoada noite, cheia da graça, cheia do amor de Deus na vida de vocês. Um beijo e que vocês possam viver um novo amanhecer todos os dias na sua vida. Até mais, gente. Muito obrigada. Gratidão.